Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Ângelo, o P2, né, do Cronia. E esse é um vídeo sobre duas dinastias bem conhecidas, então, de reis ingleses, né, que foram os Tudors e os Stuart. Você já ouviu falar dessas duas dinastias, ou pelo menos de alguma delas, de reis da Inglaterra? Bom, talvez você já conheça os Tudors por conta de uma série de TV, né, inspirada neles, e talvez os Stuarts também por conta da Revolução Gloriosa. A gente vai focar um pouco nos Stuarts e no século XVII nesse vídeo, né, porque foi um século então muito turbulento então na história da Inglaterra. A gente costuma estudar, né, a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem, né, como a principal derrubada, né, a principal contestação então contra o absolutismo então na Europa. Mas a verdade é que os ingleses eles já contestavam o poder centralizado, né, dos seus reis e já tinham inclusive até uma carta magna, né, para que seus reis então respeitassem. Isso tem que ser colocado nas devidas proporções. Isso é bem diferente do contexto da Revolução Francesa, o contexto iluminista, né, e da independência das 13 colônias que tornaram-se então os Estados Unidos. Mas é importante também mencionar, porque ela não deixou, né, de influenciar também esses outros acontecimentos. A verdade é que a Inglaterra ela tem uma relação bem diferente então, né, dos outros estados absolutistas da Europa, né, da Europa moderna, do fim da Idade Média, porque desde a Idade Média tu já vai ter o aparecimento da imagem daquilo que vai vir a ser, né, o parlamento moderno inglês. Uma espécie de gênese então do parlamento inglês, né, vai surgir na Idade Média com William, o Conquistador, quando ele invade então a ilha da Grã-Bretanha. Uma coisa importante, engraçada até de comentar, é que esse rei normando ficou conhecido como William na Inglaterra, mas no continente, né, ou na França, ficou conhecido como Guilherme. Então tem dois nomes diferentes, William e Guilherme, mas é para a mesma pessoa. E esse parlamento ele servia então para ajudar então a governar, né, o seu reino. Em 1215, né, a gente também já tem uma primeira Bill of Rights, né, uma carta magna em que os reis eles têm que respeitar então, né, alguns direitos então da nobreza. Mas isso tudo a gente está falando então ainda de Idade Média, né? O fenômeno do absolutismo, né, do Estado Nacional moderno, aquele Estado que ele vai ampliar os seus domínios, que ele vai unificar os diferentes feudos, né, que ele vai tomar algumas terras da igreja, que vai instituir uma língua nacional, né, que vai ter também a religião própria do seu Estado, unificação de pesos e medidas, de mercados, etc. Ele vai ser então do começo da modernidade. E a Inglaterra também vai ter o seu momento absolutista nesse período, né? Logo depois do fim da Guerra dos 100 Anos, quando surge uma disputa entre duas casas da nobreza inglesa, que são os York e os Lancaster. Os York representados por uma rosa branca e os Lancaster representados por uma rosa vermelha. O conflito, né, entre essas casas, entre a disputa pelo controle então da Inglaterra, vai ficar conhecido como a Guerra das Duas Rosas, justamente por conta da representação então dessas casas. No Nerdologia sobre a Guerra das Duas Rosas, né, eu vou deixar o link aqui, o Felipe Figueiredo ele explica como o George R.R. Martin, né, ele se inspirou para construir a história do Game of Thrones em cima então dessas guerras e também de outros momentos então da história da Inglaterra. Em 1485, né, a Guerra das Rosas ela vai chegar ao fim e quem vai sair por cima, né, vai ser vitorioso então aí desse conflito vão ser os Lancaster com Henrique VII, né, que carrega então o sobrenome Tudor. Então os Tudors agora que eles vão ser os novos reis, né, nova dinastia então da Inglaterra. O Henrique Tudor ele vai se casar então com a Isabel de York, da outra casa, né, e ele vai então ser aclamado como Henrique VII e vai ser então esse vai ser o início, né, do absolutismo na Inglaterra. Bom lembrar que a gente ainda vai ter a figura do parlamento, mas esse rei, né, ele vai ter muito mais poder então do que antes. Ele vai ter unificado então ali a Inglaterra. Se você pensar em Henrique VII, né, você acaba pensando na verdade no filho dele, no Henrique VIII, né, pelo menos as pessoas que gostam mais de história. O Henrique VIII foi aquele rei, né, que ficou conhecido então por se separar então da Igreja Católica de Roma e fundar, né, tornar-se o líder da Igreja Anglicana, para poder então casar com a Ana Bolena, né, e ter sua busca aí pelo seu herdeiro homem. Eu não vou falar muito aqui do Henrique VIII porque ele merece um vídeo só dele, mas isso fica para outro momento. Vai ser então com os Tudors, né, que
A gente vai ter um reforçamento então dos cercamentos dos campos também, né? Os nobres então eles vão passar a ter um maior domínio então das terras. A Igreja Católica vai perder terras com a separação, né, do Henrique VIII e principalmente durante o governo da filha do Henrique VIII, né, a Elizabeth I. A gente vai ver uma expansão aí então comercial, né, da Inglaterra. Vai ser Elizabeth que vai dar então a carta de corso, né, para os corsários, né, para os piratas, né, como Francis Drake, que vai também enviar, né, as primeiras levas de colonização para os Estados Unidos. Então a gente vai ter uma ampliação aí das riquezas, né, do tesouro inglês. No ano de 1603, a Elizabeth ela vai morrer, né, bem velhinha já, principalmente para aquela época. E quem vai assumir o trono da Inglaterra vai ser o rei da Escócia, na verdade, o James VI, né, ou Jaime, como a gente vai encontrar aí nas traduções, que vai ficar conhecido como James I, né, o Jaime I, então, da Inglaterra. Esse é o início, então, da dinastia Stuart, né? Os Tudors vão acabar, então, ali com Elizabeth e sobe ao poder os Stuarts, então, com Jaime. Acontece que os reis dessa dinastia, eles eram mais vistos como os estrangeiros, né, do que propriamente ingleses. E eles não vão ter a mesma habilidade, né, que os Tudors, então, para governar o seu novo povo e se relacionar, então, com o parlamento. Isso vai fazer com que o Jaime ele tenha uma postura mais absolutista. Ele vai querer se fazer, por exemplo, do direito divino dos reis, né? Ele vai querer reclamar para ele o direito de ser absolutista, o que não vai agradar mais ainda o parlamento nem a população. Talvez o momento mais drástico tenha acontecido então com seu filho Carlos, que o sucedeu, ou Charles, como ficou conhecido na Inglaterra. Ele governou durante 11 anos, né? Também com a postura seguida dos pais, mas seu fim foi bem diferente. O Carlos I, ele foi o primeiro rei a ser morto, né? Ele foi decapitado então pelos seus súditos. Isso na verdade vai ser o resultado, né? Vai ser o ápice então de uma guerra civil, né, que vai ter se iniciado durante seu reinado lá na Inglaterra. Quem vai assumir, né, como líder do parlamento após então a condenação de Carlos vai ser o Oliver Cromwell. Quem se interessa um pouco mais sobre essa parte da história vai ver que às vezes o nome do governo dos Cromwell, né, do pai e do filho, vai aparecer às vezes como uma república, né, de Cromwell ou como a ditadura de Cromwell. Isso acontece porque em 1653 ele dissolve o parlamento, né, e centraliza um pouco mais os poderes na sua figura. Esse momento da derrubada do Carlos I vai ficar conhecido como uma revolução puritana. Por quê? Porque vão ser os puritanos que vão tomar o poder, né? O parlamento estava sendo representado por uma maioria então puritana. O próprio Oliver Cromwell ele era puritano, né? E eles não estavam gostando muito daquela postura católica então que os dois últimos reis eles vinham tomando. Cromwell vai morrer em 1658, mas o governo dos Cromwell vai durar até 2 anos depois. Vai continuar então com o filho dele, com Richard Cromwell. Acontece que em 1660, o filho do Carlos I, aquele que foi decapitado, Carlos II, ele vai vir como rei da Escócia e vai retomar então o poder da Inglaterra, né? E vai acabar então com o protetorado dos Cromwell. Esse período vai se chamar Restauração, né? Porque então vai ser uma restauração então da monarquia. Esperava-se então, né, que o governo de Carlos II, depois da ditadura dos Cromwell, né, do protetorado dos Cromwell, ele fosse um governo mais tranquilo, então que fosse dialogar mais com os interesses do parlamento, dos outros nobres, da burguesia inglesa, né? Só que não foi bem assim. O parlamento estava querendo que o rei fosse então aquele rei anglicano, né, defendendo então os interesses da burguesia, expandindo, dando espaço então para a burguesia, né, se afastando então dos reis católicos, não quer saber de catolicismo. Vou lembrar que o catolicismo, né, ele está atrelado então ao absolutismo nos outros reinos. Então estava se esperando, né, que o Carlos II tivesse essa postura, né, mais liberal. Acontece que não foi bem assim que a carruagem andou. O Carlos II perseguiu seus opositores, o que não agradou muito o parlamento, que por sua vez, né, também não estava liberando muito dinheiro, né, pro rei. O parlamento dizia que não tinha dinheiro para ele financiar as guerras, as questões que ele queria se envolver. E daí vai surgir, né, uma aliança então entre o Carlos II e o Luís XIV, exatamente aquele da França, né, o Rei Sol, que o Estado sou eu, o símbolo do absolutismo, né? Eles vão fazer um acordo secreto que vai ficar conhecido como Tratado de Dover, né, o Tratado Secreto de Dover, que o Felipe Figueiredo, né, e o Matias mencionaram nas efemérides lá do Xadrez Herbal no último episódio. O Carlos II, então, ele estava precisando de dinheiro
e o Luís XIV ele tinha bastante dinheiro, né? Vamos lembrar o símbolo ali do absolutismo, né? Aquele período mercantilista. E o Luís XIV ele estava também querendo alguém que ajudasse ele na guerra contra os holandeses, né? Contra os Países Baixos. Lembrar que os Países Baixos eles se chamavam a República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos, né? E eles já tinham se tornado então independentes da Espanha. Então Luís XIV da França, né, vai estar em guerra com eles entre 1672 e 74 e ele vai pedir então ajuda então do Carlos II. Esse tem que ser um tratado secreto, porque se o parlamento descobre essa aproximação do Carlos II com o Luís XIV, né, com o ícone do absolutismo, o cara que diz que ele é o Estado, então a cobra vai fumar. Acontece que parte desse acordo, para piorar ainda, né, exigia então que o Carlos ele se convertesse ao catolicismo. Ele não tinha tanto problema com isso, né? A questão era realmente para o seu governo. O parlamento, né, e os outros nobres, a burguesia ia se importar então muito com isso, né? Poderia significar então um intervencionismo maior na vida deles. O Carlos II ele vai começar a dar indultos então, né? Vai diminuir a perseguição para os católicos na Inglaterra. Isso não vai agradar então os anglicanos, né? E no final da vida dele então ele vai se converter ao catolicismo. Em 1685 o Carlos II vai morrer e vai ser substituído pelo seu irmão, pelo Jaime II, que vai continuar então sendo católico, né? E vai aprofundar então a crise já existente. Em 1688 isso vai chegar no ápice, né? Ao ponto então do parlamento convocar o genro então de Jaime II, o Guilherme de Orange III, né? Que vivia então na República das Províncias Unidas dos Países Baixos e era casado então com a filha Maria, né? Com a Maria II, filha então do Jaime. O parlamento quer que ele venha então assumir o trono da Inglaterra, né? E eles fazem isso. Junto com eles vai vir então o John Locke, lembra? Mencionado no vídeo passado, que estava refugiado então lá nos Países Baixos. Então eles vêm para a Inglaterra e o Jaime II então ele vai embora. Ele vai se refugiar na França, absolutista e católica. No governo protestante então do Guilherme ou William na Inglaterra, né? E da sua esposa, né? Da Maria ou Mary, o parlamento vai encontrar então um espaço que tanto buscava, né? Eles vão daí implementar, né, uma nova Bill of Rights, né, uma nova carta magna de direitos então que o rei ia ter que obedecer, né? Ia ter que se preservar. Então assim acabava o absolutismo da Inglaterra e surgia então a monarquia parlamentarista, né? Onde o rei ele reina, né? Mas ele não vai governar plenamente. Nessa nova Bill of Rights, né? Nessa nova Carta de Direitos, Declaração de Direitos ou Carta Magna, né? O rei ele não poderia então criar novos impostos sem aprovação do parlamento, nem manter um exército permanente, né, em tempos de paz, né, sem aprovação do parlamento. Não poderia fazer perseguições, né, nem praticar tortura então aos seus opositores, o que na verdade não foi muito bem cumprido, entre outras coisas. E eu vou deixar então aqui na descrição, né, uma tradução, um link para uma tradução então dessa Declaração dos Direitos aí de 1689. Mas em geral, né, isso significava então que agora o rei ele tinha que trabalhar junto com o parlamento e não acima dele. Nesse momento existiam dois principais partidos, né, na Inglaterra, que eram os Whigs e os Tories. O Guilherme então ele vai continuar governando, né, revisando então o apoio então entre esses dois partidos. Ele vai morrer em 1702 e o governo vai passar então para Ana, né, que era a irmã da Maria, ou a cunhada então do Guilherme de Orange. Ela vai governar então até 1714. Quando a Ana morre, ela vai ser a última então da dinastia dos Stuart a governar. Mas antes dela morrer, ainda em 1707, a Escócia ela vai voltar então a fazer parte do Reino Unido da Grã-Bretanha, né? E os parlamentos naquele ano, né? A Escócia tinha um parlamento separado do parlamento da Inglaterra, apesar de estarem na mesma ilha, né? Eram reinos diferentes. Agora eles vão ser regidos então por um único parlamento. Quando a Ana morreu em 1714, o reinado passa então para o George I, né? Da casa Hanover. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Se não gostaram de alguma coisa, como sempre, comentem. Se gostaram, por favor, elogiem, que é sempre bom também. Também estamos abertos a recomendações, né? Aceito dicas de livros, né? E peço também que nos sigam nas nossas redes sociais.
nos apoiem lá na nossa campanha financeira do Apoia-se, se estão gostando do material do canal, né? Ajuda então ele a permanecer. E é isso aí. Falou, galera.